Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, um programa onde nós debatemos a questão da mobilidade nas nossas cidades, enfocando principalmente o uso da bicicleta. Mas, obviamente, para nós andarmos de bicicleta, não basta apenas termos a bicicleta. Nós precisamos também termos um condicionamento físico, termos o nosso corpo preparado para isso, para fazer um esforço maior. E por isso nós hoje estamos recebendo no nosso programa, temos o imenso prazer de receber no nosso programa as professoras de Pilates, Juliana Dall'Antonia e Carolina Nóbrega, que vão falar conosco sobre o Pilates. O que é o Pilates, para que serve o Pilates para um ciclista, para uma pessoa no seu dia a dia, para melhorar o seu bem-estar, para melhorar o seu condicionamento físico. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Carolina, por estar aqui no nosso programa. E, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês explicassem para os nossos telespectadores o que é o Pilates, como é que começou o Pilates. A gente vê muito hoje em dia as pessoas falando do Pilates, muitos estudos, enfim, mas pouca gente sabe sobre a origem do Pilates, que eu conversei com a Juliana aqui um pouco antes de nós começarmos o nosso programa e ela estava contando para mim como é que é a origem, é uma história muito interessante. O que é o Pilates, Juliana? Pilates, na verdade, é o sobrenome do inventor, que se chama Joseph Pilates, né? Devia ser alemão? Um alemão. Ele começou esse trabalho como um autodidata. Ele foi uma criança que teve raquitismo, que teve alguns problemas como asma, né? Mais ou menos em que época isso? Bem no início do século, anos 20, sim. Do século passado já, né? Sim, anos sim. 20, que ele começou a desenvolver, já pensando, já com a referência de outras modalidades que ele exerceu. Então ele foi um fisiculturista, o Pilates, ele foi um mergulhador, ele trabalhou com lutas e tudo mais. E a partir dessa vivência dele, ele começou a elaborar esse sistema de condicionamento físico que é o Pilates, que começou com o nome de contrologia, que eu acho muito mais interessante até, porque aí você já entende mais o que é a modalidade, né? É verdade. Mas que acabou virando Pilates porque era... Mas tinha uma história assim de que ele usou muito isso na guerra, durante a Guerra Mundial, que era uma técnica usada para recuperar os acidentados, enfim. Tem então, isso também. Como ele estava na Inglaterra e ele era alemão, ele foi preso e ficou no campo de concentração. Lá o pessoal chegava debilitado, doente, machucado, ferido, e ficavam deitados na cama, e ele começou a pensar assim, vocês não podem ficar parados, porque ele tinha raquitismo, né? Então ele se moveu o tempo inteiro, lutou contra essa fragilidade. Então ele começou a sacar que se todo mundo ficasse parado ali na cama, dormindo ou deitado, se recuperando, né? As pessoas não iam ficar boas. Então por isso que tem essa coisa do elástico, um carrinho que move, tudo. Ele começou a fazer exercícios em cima da cama. Então ele pegou uma mola de cama, pegou o elástico do garrote da seringa, nananã, e começou a mexer as pessoas. Ah, mas eu tô sem uma perna. Não tem problema, faz só com a outra. Então faz. E quando terminou a guerra e tudo, no lugar onde ele atuou, existe uma gripe muito violenta que aconteceu lá. E dizimou muitas pessoas dentro desse campo, mas no setor onde ele estava atuando, as pessoas ficaram doentes, teve gente que ficou doente, mas não veio a óbito, não teve falecimento naquele lugar. Tiveram uma recuperação melhor. Exatamente, então todo mundo teve a sacada assim, nossa, então esse negócio que esse cara faz é bom. E aí começou essa luta de querer, a Alemanha queria puxar ele para treinar o exército, e ele não, o exército da Alemanha, eu não quero voltar, e ele foi para Nova York. Aí foi para os Estados Unidos, depois da guerra ele foi para os Estados Unidos. E montou aí, Juliana, a questão, montou o método. Ele conheceu a esposa dele, que era uma enfermeira de formação. O Joseph, ele era um autodidata, mas ele não tinha uma especialização. Ele era um genial, assim, ele tinha uma iluminação, mas quem chegou com a técnica, a base científica, foi a mulher dele, que teve um papel muito importante no desenvolvimento do Pilates. Então, já nos Estados Unidos, eles tinham um estúdio que era próximo a uma companhia de dança. E aí, uma dançarina daquela companhia que estava com uma lesão, falou, pô, deixa eu ver aqui essa loucura aqui, que isso vai me... isso aqui, ver se dá certo. E ela não só recuperou da lesão que tinha, como também melhorou a técnica dela dentro da dança.
E aí todos os outros bailarinos, opa, vamos ver isso aqui. Aí começaram. E aí foi nesse momento que o Pilates começou a passar para um outro nível, que é o que a gente diz que é o Pilates evoluído hoje. Entendi. Porque começou a ter muito esse refinamento que a dança trouxe. Porque antes, no início, era muito militarizado, muito... E depois foi ficando mais refinado. E aí a técnica começou a ficar mais apurada, e aí... E aqui no Brasil, quando é que chegou com mais força essa questão do Pilates? Porque isso aí que você está falando depois, após a Segunda Guerra Mundial, né? Aí já anos 70 que começou a aparecer nos Estados Unidos. Sim. Tinha, porque já faleceu há pouco tempo, um discípulo dele chamado Ron Fletcher, que é até uma técnica que hoje está desenvolvendo aqui no Brasil também. Ele foi o professor das estrelas, então assim, ele começou a expandir o Pilates em Hollywood e aí nos Estados Unidos virou febre, né? Agora no Brasil foi no início dos anos 90, né, Carol? Foi quando a Alice Foi a Alice Becker que trouxe, ela é uma dançarina também. Olha, interessante, uma dançarina, ela que trouxe. Ela é que trouxe, ela foi lá para fora, se especializou, veio para cá. No início era uma coisa muito ali do submundo, do artista, do bailarino, daqueles atores, né, de teatro e tal. E aí depois é que começou a popularizar. Tanto é que hoje em dia está extremamente popular. Hoje em dia a gente vê estúdio Pilates em toda esquina. Aí você vê muita gente. Mas o que o Pilates se diferencia, por exemplo, para mim que sou um leigo no assunto, por exemplo, numa academia? Você ir numa academia, malhar e tal, fazer aqueles aparelhos, né? Musculação e tal. Qual é a diferença para o Pilates? Isso aí. O que o Pilates como é que ele trabalha o corpo da pessoa? O que acontece que a gente quer com o Pilates é um equilíbrio, porque a gente tem dois tipos de músculo. O músculo movimentador, por exemplo, um bíceps é um músculo movimentador. Você pega as compras e põe no carro, tranquilo, ele contrai e relaxa, ele é feito para isso. E a gente tem os músculos estabilizadores, a gente está aqui sentado, a gente tem que ficar parado, tem uma musculatura que está trabalhando contraída, né, um trabalho constante para te manter reto, sem fazer nada, mas ela suporta por muito tempo essa contração, vamos dizer assim. Então, é trabalhar esse equilíbrio entre o músculo movimentador e os músculos profundos. Que, por exemplo, no caso do ciclismo, que a gente poderia, se a gente tem uma boa organização de cintura escapular, né, da musculatura das costas, onde ela te dá suporte, e você tem um abdominal profundo, bem ativo, e a gente tem essa organização, você em cima da bicicleta, você tem menos descarga de peso, porque você tem um suporte maior, uma base mais... E musculaturas que são preparadas para ficar em contração por muito mais tempo, contraídas e te sustentando na postura. Então, na verdade, você tem tempo de trabalhar a sua perna, por exemplo, fazer força na perna e não se preocupar e o corpo está pendurado nos braços. Mas o Pilates trabalha, por exemplo, uma coisa que eu, por exemplo, vejo muitas pessoas comentando é que o Pilates não usa muita repetição, não usa peso. Então eu queria que você explicasse como é que é feito uma aula de Pilates. O que tem repetições? As repetições, elas acontecem, mas o que a gente prioriza, na verdade, é uma qualidade do movimento. Então, o que eu vou te dando de estímulo, por exemplo, eu te passei um exercício com 10 repetições, mas o seu corpo não reagiu bem, porque na verdade eu estou procurando estabilizações, uma musculatura profunda, porque essa força aqui você tem. Agora, quando você puxa aqui e começa a oscilar o seu tronco, ou se desorganizar, ou o pé abre, o joelho fecha, e os ombros elevam, essa desorganização para fazer só um simples movimento, para mim não vale o peso. Eu preciso menos peso e você aprende a se organizar. É um equilíbrio geral. Porque eu perguntei isso pelo seguinte, porque você vai numa academia, eu já frequentei academia, muito pouco, porque eu não gosto muito do ambiente de academia, mas o professor te dá uma série, né? Isso. A série. E você faz aquela série sozinho, você vai lá no aparelho, levanta lá 10 vezes com tal peso. Mas no Pilates é a mesma coisa, o aluno faz a aula sozinho? Não. Isso aqui é uma diferença que me disseram que é muito importante. Ele tem que ser acompanhado pelo professor. Inclusive nós, nos nossos treinamentos de professores, nós não treinamos sozinhos. A gente sempre tem algum professor que está de fora, por mais que a gente saiba da técnica, saiba como utilizar no nosso corpo, uma visão de fora é diferente. Então, por exemplo, se eu estou treinando com a Carol, eu estou ali me ativando, mas ela está vendo alguma coisa que eu não estou percebendo muitas vezes. Ou seja, o movimento que a pessoa faz tem que ser muito bem feito, por isso tem que ser acompanhado. É um trabalho global. Pelo professor. A gente não pensa... Para não fazer de qualquer jeito. A gente não pensa em... É qualidade que a gente prioriza. Então, não é a quantidade. Então,
E se eu estou do seu lado, eu posso fazer a mudança. Por exemplo, aquele dia você está cansado, estressado. Aquele desafio que eu quis passar para você naquele dia não foi adequado. Então eu tenho como retroagir e passar para você um exercício mais básico, mas que vai te trazer o mesmo desafio. Mas trabalha muito, por exemplo, a questão do alongamento? A gente trabalha muito o alongamento, mas é de uma forma ativa. Então você tem um ganho mais profundo, porque tipo, você vai estar fazendo movimentos com as pernas, ela vai alcançar longe, você vai até onde você aguenta, mas você sente o alongamento, mas você está em movimento, em controle. Eu não sou eu que vou lá e alongo você. Nunca é passivo. Agora, uma coisa, o Pilates é para todas as idades? Uma pessoa, por exemplo, minha mãe, que tem 82 anos de idade, ela pode fazer Pilates? É bom para ela? Mas o que vai modificar é a forma que o Pilates vai ser utilizado. Então, cada pessoa tem um trabalho... Tem o seu histórico, tem o seu jeito, o seu objetivo. Nós trabalhamos com idosos também. Eu já trabalhei com muito, trabalho até hoje com idosos, a Carol o Pilates também. Não é só para atleta, não é só para ciclista. O Pilates ele tem várias facetas. Eu posso treinar um atleta, mas também posso estar reabilitando uma pessoa que chegou com alguma lesão. Por isso ficou tão popular, na verdade, porque a gente consegue permear por todas as classes, vamos dizer assim, né, de idades, de objetivo, de perfil, de postura, e a gente consegue doutrinar e trabalhar em equilíbrio. E por isso tudo que vocês contaram aí é que as aulas de Pilates são aulas com poucas pessoas, não tem muita gente. Olha, tem as aulas de grupo grande, sim. Eu mesma já dei aula para 20 pessoas, 30, porém não é a mesma, porque começa a ficar uma coisa mais generalizada. Mas normalmente é com menos gente, né? O ideal é que seja com menos gente para que o professor possa ter total atenção em cada aluno. Mas nós vamos continuar conversando sobre esse assunto que está muito interessante. Eu pelo menos estou aprendendo muito aqui sobre o Pilates no nosso próximo bloco, e o nosso atual bloco está terminando. Fique com a gente, no próximo bloco continuamos nossa conversa com Juliana Dall'Antonia e com Carolina Nóbrega, professoras de Pilates. Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, e hoje estamos conversando com as professoras de Pilates Juliana Dall'Antonia e Carolina Nóbrega, que estão nos dando uma verdadeira aula aqui do que é o Pilates, de como o Pilates é bom para nossas vidas. Mas uma coisa, Juliana e Carolina, que muita gente também questiona, é porque, como existem muitos estudos hoje em dia, muita gente dando aula de Pilates, é sobre a formação desses profissionais. Existe uma exigência, alguma... O que é melhor? Como vocês orientam o nosso telespectador a procurarem um profissional de Pilates? Tem que ser formado em alguma coisa? Tem que ter algum curso? Existem cursos de formação aqui no Brasil em profissional de Pilates? Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, é importante que o aluno, a pessoa que queira fazer Pilates, procure um professor que tenha uma formação internacional. É uma formação que vale aqui no Brasil, mas que vale em qualquer outro lugar. São formações que dão uma base maior, que tem um número de horas, aulas para o professor maior, que tem mais... Qual é a sua formação? Bom, eu tenho duas formações de grandes escolas. Eu tenho a Fisiopilates aqui no Brasil, que é a Polestar fora. Sim. A Carol também é formada por essa. Sim. E eu tenho a Physical Mind, que foi que eu me formei fora, que quando eu tive a oportunidade de morar no exterior, eu fiz foi minha primeira formação. E há quanto tempo você dá aula de Pilates? Olha, já tem aí uns 10 anos já. Você também, Carolina? Tem uns 10 anos. Então, tem uma experiência grande, né? Mas você falou de uma escola aqui no Brasil. Né? Você acabou de falar de uma escola aqui no Brasil. Onde é que é essa escola? Como é que o pessoal... quanto tempo de curso? Como é que é exigido? Aí essa do Brasil, vamos dizer assim, a mais forte, na verdade, nem digo que é a mais forte, mas a mais antiga, que é a Polestar, que é a Fisiopilates, em Salvador, mas que ela permeia ela é itinerante. A gente tem condições de fazer
pelo Brasil. Então é só procurar no site deles. E tem a STOT do Brasil, que hoje agora já está no Brasil, que é a minha segunda formação, que é a STOT. E fica onde? A STOT só em São Paulo. Só em São Paulo. Então ela chegou tem 2 anos, então ela só tinha nos Estados Unidos ou no Canadá. Sim. Então no Canadá... E é um curso de quanto tempo? O que é exigido? Em média de 9 a 1 ano, né? 9 meses a 1 ano. E a gente precisa ter horas de treinamento dentro do estúdio, horas de ensino perto de um professor formado, junto com um professor formado, e o curso propriamente dito, que ele vai sendo espalhado durante o ano. E a gente mantém o treinamento e a supervisão com Então, um a treinador. recomendação que nós damos para o nosso telespectador é o seguinte: quem quiser fazer Pilates, procure um profissional que tenha esse tipo de formação. A formação de horas, de volume de horas, porque isso é muito importante. E principalmente uma formação, como a Juliana falou, internacional, se for que possível. com certeza é certa. São as mais sérias. Né? No Brasil, a gente tem a STOT e tem a Fisiopilates. São as que nós recomendamos. As internacionais. Eu queria voltar também, já que nosso foco aqui do nosso programa é a questão da bicicleta, do uso de bicicleta nas nossas cidades, e você já comentou no nosso primeiro bloco um pouco da importância do Pilates, como é que o Pilates serve para ajudar um ciclista, por exemplo. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Por exemplo, uma pessoa que vai começar a pedalar, que tipo de musculatura ela precisa? Obviamente eu sei que as pernas e tal, mas exige muito o abdômen, exige muito do ombro, o pessoal fala muito também do braço, do punho. Como é que o Pilates pode fortalecer isso aí? Como é que ajudar nisso aí? Como a gente trabalha em cima de musculatura profunda, então a gente precisa de usar menos a musculatura. No Pilates a gente sempre diz que que menos é mais. Então nosso objetivo é o menor desgaste para um melhor movimento. Então a gente quer menos contração muscular. É desgastar menos energia. Por exemplo, o ciclista não usa sapatilha para que desprenda menos energia. O Pilates ele atua como isso. Ele seria uma forma de você ativar mais a sua musculatura interna para ter uma sustentação maior, evitando aquela tartaruga, aquela coisa. E se pendurar no braço, por exemplo, porque você vai ficando cansado e você vai começando a se pendurar. Isso é verdade. Então o punho vai doer, porque a sua descarga de peso ela tá lá, você está pendurada no punho, numa coisa que é muito sensível, tem muito nervo, muito pouco ossinhos muito pequenos, muita inervação. E a gente tem essa fraqueza muscular, porque acaba como a gente trabalha muito perna, a perna é forte. Isso aí você nunca vai tirar de um ciclista que a perna dele é forte. Só que aí a parte superior de tronco, ela é pendurada no punho, no antebraço, às vezes dá formigação, então vai dando todo aquele desconforto. Às vezes o treino longo, a pessoa não consegue terminar o treino longo, não é por conta das pernas, mas pelo desconforto da posição. Mas pelo que vocês explicaram aí, o Pilates deixa o ciclista mais equilibrado? A pessoa que usa a bicicleta fica mais equilibrada? Pode fazer o Pilates, fazendo o Pilates? O que a gente vai trabalhar, na verdade, a gente vai ver as descompensações, as dificuldades e trabalhar. Provavelmente a pessoa que pedala muito, tem encurtamentos de posterior, então a gente vai ter que soltar essa musculatura, soltar a musculatura da perna, trabalhar o tronco superior, fortalecimento de abdominal muito, porque teoricamente ele está em cima da bicicleta, mas se ele tiver isso aqui bem conectado, todo o resto vai fazer o seu serviço sozinho, não precisa estar carregando o tronco também. Nós trouxemos há algum tempo atrás aqui no nosso programa o Marcelo Rocha, que é um dos maiores especialistas, talvez o maior especialista no Brasil em bike fit. O Marcelo explicou para a gente aqui que o bike fit, que é muito importante também, é ajustar a bicicleta ao seu corpo. Seu biotipo. E pelo que eu estou vendo aqui, o Pilates é também para o seu corpo à bicicleta, para você dar mais condições para você pedalar. Ou seja, um ciclista pode juntar essas duas coisas, fazer o bike fit e fazer Pilates também, vai com certeza ficar muito melhor em cima da bicicleta. Com certeza. Mas ele vai ficar mais perfeito o movimento dele, vai ter mais qualidade em movimento, vai ter um desempenho melhor, uma performance melhor, com certeza. Isso... E mesmo na perna, porque você falou que a perna você desenvolve mais, mas o Pilates ajuda também a fortalecer no alongamento, no alinhamento. Na verdade, o alinhamento que a gente vai buscar de membros inferiores, que às vezes não tem por ser uma perna muito forte, ela pode puxar para um lado ou puxar para o outro. Até quadril, desvios de quadril também vão acabar alterando esse alinhamento de perna. Então, é o inteiro.
Mais uma vez a gente volta lá para o global, entendeu? É o inteiro. Entendi. Não adianta, a perna vai desalinhar se a coluna estiver torta, se o quadril estiver torto. Então é um trabalho global, dos pés à cabeça. Quanto dura mais ou menos, qual é o tempo de duração de uma aula de Pilates? Normalmente 50 minutos. 50 minutos em geral. 50 é. minutos a uma hora. 50 a uma E o hora. ideal será uma pessoa, enfim, normal, em condições normais, fazer quantas vezes por semana, mais ou menos? De 2 a 3 vezes. 2 a 3 vezes, 50 a uma hora. Tá perfeito. Fazer dedicar quase 3 horas por semana Sim. ao Pilates já vai melhorar bastante o seu condicionamento. Existem pessoas que fazem Pilates todos os dias. Mesmo. É, Você, tem. por exemplo, vocês duas. Né? Nós fazemos todos os dias. Mas a gente até pede para que o aluno comece ou 2 ou 3 vezes, para que ele tenha também um tempo para o corpo absorver aquilo, para o cérebro entender aquilo, porque é um trabalho neuromotor. Né? Uma coisa que me ocorreu aqui, é necessário ou seria ideal ter algum tipo de alimentação diferente para fazer o Pilates? Não, o ideal é que a comida seja mais leve, que não chegue com o bucho cheio. Porque vai ter muito afunilamento, vai ter muito compressão de espalhar. E não fica tão agradável. Mas a comida mais leve, né? Uma dieta mais balanceada. Não ir em jejum, né? Eu acho que já seria uma boa dica. É verdade. Bom, mas nosso programa já está no final, mas eu queria conversar com vocês agora, afastar um pouco, já vocês explicaram bastante sobre o Pilates, mas falar um pouquinho sobre o uso de bicicleta nas nossas cidades. Eu sei que vocês duas, obviamente não são ciclistas profissionais, nada, mas utilizam bicicleta. E eu queria saber como vocês veem a nossa cidade, Brasília, que é uma cidade que tem, a princípio, ótimas condições geográficas para se pedalar, uma cidade mais plana, com pistas mais largas, enfim, uma cidade que tem um título que me enobrece muito. Eu morar numa cidade que é considerada patrimônio cultural da humanidade, né? Mas eu queria saber o que vocês acham que como Brasília é para se pedalar. É bom se pedalar aqui? É fácil? É seguro? Porque muita gente que veio aqui no nosso programa já reclamou muito da segurança, muito da... e outras pessoas não acham que a cidade é segura. Enfim, eu queria saber a opinião de vocês. Juliana, você que já pedalou. Muito. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu não tinha dinheiro para pegar nem ônibus direito. O jeito era pedalar. Então, eu andava de bike para todo lado. Foi mais ou menos que época isso, Juliana? Isso aí, quando eu voltei para Brasília, foi 2006. Olha, não tem tanto tempo não tem assim tanto tempo assim, 2006 eu só andava de bike. A cidade já estava muito cheia de carro em 2006. Muito cheio. Eu andava mesmo, me metia no meio, na rua, em qualquer horário, porque era o meu meio de transporte. Mas você sentia tranquila, à vontade? Não, tinha horários que eram melhores, que era maravilhoso. Por exemplo, quando eu voltava de algum trabalho às 10 da noite, eu voltava pedalando, era muito bom. Ao mesmo tempo, eu ainda ficava meio preocupada com o assalto, mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu nada. Agora, em horários de maior movimentação na rua, tem algumas pessoas que parecem que têm raiva, né? O motorista nem sempre é muito cordial. Uma vez aconteceu de eu estar voltando da água mineral, pedalando, e um carro, poxa... Tá me vendo, eu tava ali no cantinho, na minha, e o carro, não, chegou bem perto mesmo, a ponto de eu ter que cair para calçada, assim, porque eu perdi o equilíbrio de tão perto que ele chegou. Mas foi só uma vez que isso aconteceu comigo. O restante eu fiquei um ano inteiro só no pedal. O que eu fazia, eu ia pedalando. Mas você não acha que, por exemplo, Brasília precisa ter mais espaço, assim, mais ciclovias, mais, mais sinalização também? É isso que eu ia falar. Eu acho que o espaço existe. Eu acho que o que precisava era uma maior conscientização. Que eu acho até que já acontece, é uma vertente até que o pessoal já é mais conscientizado em relação a isso, mas tem outras pessoas que não estão muito preocupadas. Outra coisa que eu acho importante, que eu senti em mim, como eu não era uma ciclista de sapatilha, eu era uma ciclista, botava só o capacete e o resto eu não tinha. Eu acho que isso também... criava, não, aquilo ali não é ciclista não. Agora, quando você tá bonitinho, equipadinho, talvez as pessoas respeitem um pouco mais. Capacete, luva. Como eu não tinha, eu só andava com o capacete, talvez isso me... não sei se... E você, Carol, qual é a sua experiência? A minha experiência, na verdade, não é tão radical quanto a da Ju, porque eu sempre pedalei, eu sempre fiz mountain bike, então olha, era
pelo mato. Então, Sim, teoricamente, você cai porque você perdeu o equilíbrio, ninguém te empurrou. Mas eu, assim, a minha vontade, eu moro no Octogonal e trabalho na 211 Sul. É muito fácil pegar uma bicicleta e descendo e trabalhar. Seria simples e não pegaria o trânsito que eu pego hoje. Mas eu não tenho condições. E hoje eles ainda fizeram a faixa exclusiva de ônibus, então agora que o trânsito ficou bem apertadinho assim, então pelo setor policial, não tem como a gente pegar uma bicicleta e descer. Você não se sente segura em fazer esse trajeto? trajeto? De forma alguma, não tem espaço. Assim. Mas se tivesse uma ciclovia da Octogonal lá para Asa Sul, seria de bicicleta? Seria de bicicleta, com certeza. E assim, eles fizeram até a ciclovia na Asa Sul, eles chegaram a fazer uma ciclovia, mas que na verdade virou meio que uma calçada, paralela com a outra. Né? Assim, não sei que ponto essa ciclovia... Então o recado para o GDF, o nosso governo, mais ciclovia de verdade, mais educação, mais campanha de conscientização, porque aí duas potenciais ciclistas que estão aí não estão usando a bicicleta. Melhor, olha o tanto de carro que tem na rua, se as pessoas usassem mais a bicicleta, teria mais poluição, mais saúde, com certeza. Cada um no seu carro é demais, né? Você olha para o carro, é uma pessoa. Não tem onde estacionar. É verdade. Bom, pessoal, infelizmente o nosso programa está terminando, mas foi muito importante o esclarecimento que vocês deram aqui, a aula que vocês deram sobre Pilates aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando vão se procurar mais o Pilates. E, pessoal, aqui, Juliana Della Antônia e Carolina Nóbrega, professoras de Pilates. Vamos procurar gente especializada, gente com curso, gente que tenha realmente gabarito para dar as aulas. Juliana, muitíssimo obrigado pela sua presença Gustavo. aqui. Prazer Carolina é meu. também, Obrigada, muito Gustavo. obrigada. Prazer. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada. Muito obrigada. Muito importante. Muito obrigado para todos vocês e até o próximo Ciclovida.